bom dia! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Café com as Síndicas. A gente está muito feliz de fazer esse pod que vai transmitir, enfim, leveza, alegria, transparência, vai contar muito da sindicatura, vai ser bem bacana, nos assistam, vocês não podem perder, vai ter várias novidades por aí. Fala aí, Dani. Sim, a gente está muito feliz de começar esse projeto, né, amiga? Logo a gente vai explicar um pouquinho do que é os bastidores, do porquê, o nosso propósito, mas estamos muito, muito felizes de estar aqui com vocês no nosso primeiro episódio. E a nossa sequência agora, amiga, a gente tem que falar um pouquinho do porquê desse pod, né? Então, como é que nasceu esse pod, né? Na verdade, eu há mais ou menos um ano e meio, eu sempre pensei em fazer um pod, eu ia fazer sozinha, que era os bastidores do mercado condominial. Então, eu queria fazer esse pod para contar um pouquinho de como funciona por detrás das câmeras, das mesas, como funciona. Mas aí, um dia, pensei assim, acordei e pensei, não, por que não fazer um café com a síndica, né? E aí eu ia fazer esse projeto sozinha, para, enfim, para ter vários convidados e contar o que acontece na nossa vida, na nossa rotina. Mas aí a Dani é minha amiga, a gente já foi para São Paulo juntas, dormimos no mesmo quarto, vivemos algumas experiências. Não, calma aí, amiga, não é o que vocês estão falando. Não é essa experiência. Não é essa experiência, tá? Então, lá no Jornada Porter, que a gente participou agora esse ano, é verdade. A gente sentou uma do lado da outra e eu olhei para ela, pensei assim, caiu no meu coração, por que não fazer o Café com as Síndicas em dupla? E daí eu convidei a Dani, e aí estamos aqui hoje, super contentes, felizes com esse projeto, que eu acho que vem muito para agregar esse mercado, que a vida de síndico não é fácil. É verdade. É uma rotina dinâmica, uma rotina pesada, muitas vezes. E a gente quer transformar um pouquinho isso numa leveza, alegria, engraçado, porque a gente tem muita história para contar. Tem muito podcast de síndicos, mas muito técnico, né? E fugir disso. E a Silvana, eu conheci a Silvana quando ela ainda era... Deixa eu botar meu óculos, igual a minha amiga. Ah, é? Que hoje a gente... Estamos iguais, camiseta. Cafezinho. Oh. Mas falando um pouquinho, a Sil, eu conheci ela na época que ela era ainda... Na administradora? CEO de uma administradora, que inclusive está aqui conosco, depois nós vamos falar. E aí a Silvana, a gente sempre se deu muito bem. Eu me lembro muito, no primeiro evento da Porter, a Silvana brincando muito com a minha equipe, se divertindo. E aí a gente, de uma coisa de Deus, eu acredito que Deus une propósitos, né? Exatamente. Então nada é sem motivo. E a gente foi se aproximando, como a gente participa de um projeto de embaixadores, a gente foi convivendo juntas, a gente é muito engraçada juntas, então a gente ri muito, brinca. E em São Paulo, então, a gente tentava dormir, não conseguia, de tão divertido que estava. Então essa é a experiência que a gente viveu, tá, gente? É que a gente ficava conversando. Por horas. Isso gerou uma afinidade. E daí, nesse evento, foi muito engraçado também, porque a gente não deixava as pessoas da volta prestarem atenção. E aí, a Silvana olhou para mim e disse, Dani, tu quer participar desse projeto? Então, assim, eu fiquei muito feliz, né? Eu acho a ideia sensacional e eu quero muito agradecer a minha amiga, né? Porque é um privilégio ela me convidar, é um grande orgulho, assim. Então, eu tô aqui com vocês, tô aqui com ela e eu acredito que vai ser algo muito inovador pro mercado, né, amiga? Porque, desculpa, pessoal, assim, é minha amiga e eu vou falar amiga e se eu não É isso aí. Porque ela fala, Dani, não fica me chamando de amigo o tempo todo. Esse é o meu jeito, né? Mas eu acredito que vai vir agregar e trazer um olhar diferente para a sindicatura, que eu acredito que seja um dos nossos propósitos. Só que assim, gente, uma coisa bem importante, né, amiga? Tudo para acontecer tem que ter pessoas envolvidas e pessoas que acreditam. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho dos patrocinadores, mas principalmente porque tem pessoas que vieram junto com a gente, embora não fisicamente. E aí eu quero chamar o primeiro vídeo do Lucas, queridão da Morada Blindada, que vem aqui nos dar uma mensagem de boas-vindas. Então, vamos olhar, amiga. Vamos olhar. Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Lucas, da Morada Blindada, e a gente está muito feliz de poder participar desse projeto, junto com a Silvana, junto com a Dani, do podcast Café com as Síndicas,
Tenho certeza que vai ser o maior sucesso esse podcast, então desejo muita sorte e que todos vocês que estão consumindo esse conteúdo possam colocar em prática tudo aquilo que vocês estão vendo e ouvindo. Valeu! Ai, que querido, Lucas. Muito obrigada. Obrigada mesmo por acreditar nesse projeto, né, amiga? O Lucas é um Sim. queridão. O Lucas é um querido, ele também gosta de fazer muito marketing, super apoiou esse projeto quando eu chamei ele para participar junto com patrocinadores. Ele é bem bacana, ele gosta muito. Intenso. E ele é intenso e a empresa dele está aí no mercado há muitos anos e está crescendo muito. Então, falando um pouquinho da Morada Blindada, ela está há 25 anos no mercado condominial e atua nos segmentos de portaria presencial, portaria híbrida, portaria remota, zeladoria e limpeza. O propósito da empresa é servir as pessoas. Sigam eles no Instagram, depois vai aparecer aí para vocês e acompanhem as ações da marca. Isso mesmo. Um beijo para vocês. Obrigada por estar aqui com a gente. E a gente tem mais uma participação muito especial, que é a Pri, do Banco Imobiliário. Então, vamos ver o que ela diz para nós. Olá, eu sou a Priscila Daniele, sou gerente de contas aqui no Banco Imobiliário e passando para avisar que a gente é patrocinador desse projeto do Café com as Síndicas maravilhoso que valoriza o trabalho de quem faz a diferença no condomínio. Ai, Pri, querida, né, amiga? A Pri é uma querida, minha gerente de contas de alguns condomínios no Banco Imobiliário. O Banco Imobiliário é uma imobiliária administradora que já está há 30 anos no mercado imobiliário. Eu trabalhei 8 anos lá. É uma empresa muito sólida. Eu diria que é uma boutique de administradora. Ela tem vários clientes, é um atendimento personalizado. Oferecendo soluções completas em gestão de condomínios e locação de imóveis. Enfim, eles têm reconhecimento por premiações do Top Ser Humano, medalha de bronze, enfim, vários prêmios. Conhecidos pela excelência, inovação e compromisso com seus clientes. Um beijo ao Banco Imobiliário e obrigado por estar conosco nesse projeto. Um beijão pra prima, querida linda, né? Sim. Inclusive. Linda! E agora, nesse momento, a gente tem que falar um pouquinho da nossa trajetória, porque com certeza tem muitas pessoas que não nos seguem nas nossas mídias pessoais e nas nossas empresas. Então, acho que é importante, né, Sil, a gente falar um pouquinho da nossa trajetória, como é que a gente chegou aqui, porque ninguém chega aqui do nada. Então, vamos lá. Eu quero saber um pouquinho de ti, Sil. Eu acredito que o nosso público também. O mercado imobiliário depois que tu entra, bem complicado de cachaça. sair, igual cachaça, né? Eu entrei, por incrível que pareça, eu entrei no mercado imobiliário já com uma idade até não avançada, né? Porque eu tinha 33 anos. Amiga. Não é tão avançada, mas não é uma idade que normalmente tu entra no mercado, né? Sim. A gente acaba sempre entrando mais cedo. Mas eu entrei no mercado imobiliário, eu tinha 33 anos, a minha filha mais nova tinha 3 anos, a minha mais velha tinha 5. Sim. E, na verdade, eu tinha uma empresa com meu ex-marido, e aí a gente estava passando um perrengue danado, porque ser empreendedor neste país é complicado, e a gente estava passando um perrengue. E aí, o que eu fiz, né? Eu disse, vou ter que trabalhar de funcionária, né? Vou ter que trabalhar de empregada, CLT, porque temos que ter uma renda fixa, 2 Sim. crianças pequenas para cuidar, né? E alimentar, que não é fácil, ainda mais hoje em dia, né? Aí, o que eu fiz? Eu recortei 3 anúncios de jornal. Olha. Foi bem engraçado. Eu sou do tempo dos classificados, vou entregar minha idade aqui, né? Naquela época tinha os Amiga, tu não classificados. é tão. Eu também sou da época que você olhava jornal Aham. pra buscar emprego. Eu recortei 3 anúncios de jornal e aí um dos anúncios ali, o primeiro era Fael Imóveis, que é uma imobiliária que ficava na Avenida do Forte. E aí eu recortei e disse, eu vou neste primeiro. Eu me lembro nesse dia, eu acho muito engraçado, eu sempre gosto de contar essa história, porque a gente, quando precisa trabalhar, a gente é mãe, vai à luta, né? Aí o que eu fiz? Recortei, eu tava com uma calça clara, sabe, Dani? Sim. Clarinha e uma blusinha. Bem da moda. Bem da moda. Naquela época não era tão da moda. Tanto que eu olho as minhas fotos antigas e disse, nossa, eu só melhorei, né? Sim. Aí o que eu fiz? Fui nesse primeiro lugar. Quando eu cheguei nessa imobiliária, era numa casa laranja, na Avenida do Forte, eu entrei e aí disseram assim pra mim, o processo seletivo já terminou.
Aí eu falei com a menina do DP, eu falei, mas estão entrevistando? Sim, estão entrevistando, mas eu não posso esperar. Uma mãe desesperada, né, por um emprego. Aí eu não posso esperar. Não, tu pode, mas tu vai ficar esperando. Pois bem, entrei na recepção, era uma recepção assim, tinha umas cadeirinhas todas, tinha umas 2 pessoas ali para ser entrevistada também. Aí eu entrei ali, sentei. Mas tu sabe que eu sentei numa cadeira molhada? Sério, Dani. Não Sério. creio. E aí? Eu não me dei conta que a cadeira estava molhada. E ali Ainda eu mais fiquei. branco. E ali eu fiquei, gente, já era meia hora e eu esperando. Segui firme ali. Quando eu levantei, calça transparente, a bunda toda molhada. Mas tudo bem, é tudo pro emprego, pra. Tudo certo. Tudo certo. Aí eu entrei na sala, nunca vou me esquecer, doutor Arthur Tim, dono da imobiliária, e Zaira. Eu nunca vou me esquecer desses nomes, que tudo que acontece na vida da gente e que tu ganha uma oportunidade, isso grava, né? Aí eu fui fazer entrevista, cheguei lá fazendo entrevista. Mas tu não tem experiência. Aí eu falei, mas eu tenho vontade de aprender, Olha. eu sou comunicativa, eu sou inteligente e eu preciso. Olha. Então, contem comigo. Aí eles disseram assim, aí o doutor Arthur, um cara super visionário, porque eu entendo que ele é um homem visionário, olhou para mim e disse assim, tá contratada, pode vir no outro dia. Olha. No outro dia eu cheguei lá e eu tinha observado que as meninas estavam todas de preto, né? E com um lenço amarelo escrito Fael Imóveis. Olha. Eu cheguei lá para ser recepcionista. Que legal. E eu era dona de empresa. Olha. Aham. É que E daí aí tem outra história. né, daí seu? tem outra história. Mas enfim, tem muito pódio aí para contar. Mas resumindo, eu entrei lá e aí eu me lembro como se fosse hoje, iniciando lá, eu cheguei lá toda de preto, me deram o lencinho, eu fiquei toda orgulhosa com aquele Que lenço. amor. E aí iniciei trabalhando de recepcionista. E aí, gente, quando eu olhei, tinha um telefone deste tamanho, Fax? PABX, Sim. completo. Eu olhei, gente, eu não sei mexer naquele telefone. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou aprender aqui com aquele telefone? Aí eu pensei e pedi para Deus, não, Deus, eu vou aprender, E tu vai eu me preciso trabalhar, vai me ajudar. Ali eu entrei, comecei, aprendi o telefone, comecei de recepcionista, depois fui para entrega de chaves da locação, depois fui promovida lá para dentro da locação, depois fui para proprietário, e aí ele me convidou para quê? Para ser assessora de condomínios depois de um Olha. tempo. E aí eu cheguei lá... E tu de não tinha tido contato nenhum com a área condominial. com a área condominial. Quando eu entrei lá no condomínio, gente, era sistema RAW. Pensa, código, tudo aquilo que muita gente aí no mercado deve conhecer, que também trabalhou com isso. Sim. Não fui só eu, né? Aí eu olhei para aquilo ali e disse, vou aprender, vou aprender, vou aprender. Ali eu comecei a aprender, fui gerente de contas de 100 condomínios. Sem condomínio. Mas eu sou daquela época que não tinha o WhatsApp, né? Sim, muito mais tranquilo administrar, né? Só Mas ligação. e-mail e o síndico sentava na tua frente para tu atender. E aí eu vou contar para vocês que tinha síndico que sentava. E ficava o dia E inteiro. ficava. Até hoje tem. Até hoje tem. E os nossos e-mails lá correndo, tendo que trabalhar, fazer doc, era uma correria. Aí eu fiquei assessora, daí o doutor Arthur viu o meu potencial, me convidou para gerente de condomínios. Nessa época, a minha gerente, que era de condomínios, era a Classi, que hoje trabalha na Guarida. Sim. Uma Conheço super ela. chefe, Legal. uma super pessoa competente, uma super profissional mesmo. Me ensinou muito, a Classi. A Classi subiu, né? Foi ser contadora, foi fazer parte da Olha. contabilidade. E aí eu fui convidada para ser gerente de condomínios. Aí eu fui gerente de condomínios. Depois eu fui promovida para gerente comercial. Olha. E ali eu fiquei por um tempo de gerente. Ali foi a minha carreira de condomínios, eu me identifiquei. E eu realmente me identifiquei com essa área. É uma área que eu gosto muito. É uma área que tu aprende o tempo todo, todos os dias. E é Tudo visível muda. que tu faz isso com bastante amor. É. E o legal, tu contando, eu não sabia em detalhes, né? Tu começou mesmo bem dos cargos De mais baixo. simples. Mais simples. Por isso, talvez, que tu consiga... Eu noto, assim, que a Silvana, ela é dona da SM, né? Empresa de Isso. síndicos profissionais, junto com a Eduarda. E aí, eu vi que vocês têm algumas visões um pouco diferentes, assim. Então, vem dessa tua bagagem profissional. Vem lá que quando tu começa desde o início na administradora, tu passa por todos os setores, é muito aprendizado. Sim. E não é
ser diminuído por ter começado lá como Não. recepcionista. Naquela época, para mim, foi uma grande oportunidade que o Dr. Arthur e a Zaira me deram e que eu estava precisando muito. E graças a ele, eu sou o que sou hoje. E estou Pelas oportunidades que te Exatamente. Por isso que quando alguém precisar de uma oportunidade, dê, porque se a pessoa quiser valorizar e trabalhar, ela vai estar aí. Agora, Dani, eu vou parar de falar, porque a gente fala muito. Conta pra mim como é que tu caiu neste mercado de condomínios. Gente, antes de eu começar a minha parte, porque assim, às vezes eu me pergunto o que eu vim parar, por que eu vim pra cá? Porque é muito, assim, ó, é um mercado louco. Sim. É um mercado maravilhoso, com propósitos muito importantes a Silvana, ela é muito importante, assim, em alguns momentos. Durante a minha ida para o meio condominial, que eu já vou contar, mas antes disso a gente tem uma coisinha para passar. Vieram muitas pessoas especiais, né? Deus foi muito generoso comigo e com o Douglas. Eu sou a proprietária, junto com o Douglas, da DMS Síndicos Profissionais. Então, o Deus foi muito generoso pelas pessoas que vieram nessa trajetória. E a Silvana, ela vem num período muito legal também, porque ela contando agora, tu é muito generosa, né? Que nem tu ajudou a Cris lá com os ingressos. Quando foi pra gente poder ir para São Paulo, eu só fui para São Paulo porque a Silvana começou a me incomodar. Tem que fazer isso e vai. E essa generosidade, ela é muito importante entre os profissionais do meio condominial. Pena que não é todo mundo, né, Sil? É. E aí ela vem com esse olhar da sindicatura, com esse carinho, desse propósito que o síndico tem, que as pessoas não enxergam, né? O condômino que tá lá só sendo... como é que se diz? Sendo nosso cliente, ele não tem noção da importância do síndico, do papel que ele desempenha naquela comunidade. E eu também não tinha essa noção até a gente trocar muito isso. Então, eu tô mudando algumas visões minhas por causa da Sil. Então, essa nossa dupla, essa nossa parceria, ela tem sido muito boa profissionalmente também. Mas antes de eu começar, porque a gente fala muito, né, amiga? Sim. Se deixar, gente, o nosso podcast tem que ser de 3 horas. Então, eu quero chamar mais um convidado, que é um querido. Inclusive, a gente encontrou ele ontem. É que assim, a gente não sabe se esse episódio vai sair em que horário, mas ontem nós encontramos essa pessoa que é muito engraçada. Então, o Henrique da Concept está aqui para nos falar alguma coisa. Vamos ver. Meu nome é Henrique, sou sócio e engenheiro responsável pela parte comercial da Concept. É com grande alegria que a gente anuncia que vai ser parceiro do Café com as Síndicas, que é um podcast que tem muito a agregar para o mercado condominial e com certeza vai ser um sucesso. Venham com a gente! Ah, querido, é bem a cara dele, né? É um queridão. O Henrique é um querido. Ontem a gente estava num evento da Crédito Real, do Dia do Síndico, porque dia 30 de novembro é o Dia do Síndico. Então, valorizem o síndico, esse profissional que está lá cuidando das suas famílias. Olha, às vezes a gente a DMS atende em torno de 4.000 e poucas unidades. A Silvana também. Mas quantos te dão um Feliz Dia do Síndico? Ixi, não nem nem sabem. Vamos lá. Mas vamos falar um pouquinho da Concept. A Concept é líder de mercado em restauração de fachadas, telhados, impermeabilização e manutenção condominial em alta performance. Com equipe técnica especializada e rígido compromisso com segurança e qualidade, entrega soluções duradouras que valorizam o patrimônio e agregam excelência em cada etapa da obra. E o Henrique é um querido, o Lucas é um querido, a equipe de profissionais. Além de querido, eles são excelentes profissionais. E eles estão conosco nesse projeto, acreditaram nesse projeto, vão ficar conosco até o final deste projeto, né, Henrique? Fica a dica aí. Fica a dica Henrique. pra ti. Fica a dica. Mas, Dani, continua, eu quero saber da tua história. Não, mas peraí, tem mais uma pessoa, amiga. Ah, tem mais, esqueci. Esse é um queridão. Eu conheço vamos lá. essa pessoa, inclusive, eu conheci numa outra empresa, que eu olho pra ele é aquela empresa, já passou por outra e agora ele tá querido. Foi um dos primeiros que quis, né, nos apoiar, que é o Thiago Rosa, da T-Porte. É meu amigão do coração, eu digo que ele tem um abraço de urso. Tem. Então vamos ver o que o Vamos Thiago ver. vai dizer pra nós. Estamos muito felizes em poder apoiar esse novo projeto, Café com Síndicas, da síndica Daniele e da síndica Silvana. E nós da T-Porte somos um dos patrocinadores deste novo projeto. É bem assim, ó, o Thiago é isso. É um querido, né? O Thiago é um querido e agora ele iniciou como sócio da AT-Porte,
uma empresa que oferece portaria presencial e remota, zeladoria e limpeza com compromisso e transparência. Visão de quem já foi síndico e sabe exatamente como funciona na prática. O Thiago é um querido, ele, além de ser nosso amigo, é de muito tempo, ele trabalhou alguns anos na Porter, né? Que aproximou muito o mercado condominial na Porter. Ele trabalha junto com o outro Thiago, que é da Terhouse, que também é o nosso querido Thiago, que presta serviço aí nos condomínios. Então, para nós, assim, é uma honra ter vocês como nossos patrocinadores e continuem conosco e brevemente vão ser convidados todos para estarem aqui conosco no Pod. E nas nossas mídias eles vão aparecer, a gente vai visitar. Então, um beijão. Thiago, ele é um querido, é um nosso amigão, assim, uma das primeiras amizades que a gente teve no meio condominial. Isso aí. E daí, falando de mim, né, eu sou a Daniele, faço parte, então, do time da DMS Síndicos Profissionais. O Douglas brinca, amiga, que ele fala assim, ó, eu tô só me confundindo, às vezes eu olho pra lá, tá, gente, mas eu tô olhando pra você, que tá aí nos vendo no YouTube. O Douglas fala assim, ele brinca, né, que ninguém acorda dizendo, hoje eu vou ser síndico. Não. Porque assim, ó, se todo mundo tivesse a dimensão da responsabilidade e do quanto tu precisa ser resiliente e ter inteligência emocional, eu acredito que muitas pessoas recuariam, porque é uma profissão muito difícil, né? Mas na verdade, assim, a DMS, ela aconteceu, não foi uma decisão, né? Na verdade, assim, eu decidi ser síndica orgânica, o que muitos síndicos começam a sua trajetória dessa forma. Fui morar, eu trabalho com recursos humanos há muitos anos, eu tinha uma trajetória de trabalho muito voltada ao meio corporativo, fazendo MBAs para se desenvolver, dava aula de teoria geral da administração, mais de 10 anos, eu acho que eu comecei em 2009 a dar aula e terminei em 2024. E eu amava aquilo meio corporativo, de dar palestra, enfim. De usar escarpão alto. Não, gente, a amiga foi na minha casa e ela viu minha coleção de escarpão. Gente, depois nós vamos mostrar, porque a gente vai fazer alguns vídeos assim. Nossa Senhora. Muito. Eu sempre quero alguns emprestados. Com certeza, amiga. E assim, ó, o meio condominial, ele no dia a dia é impossível usar, né? Quando tu trabalha dentro de um escritório, é muito mais fácil, assim. Então, eu tinha essa postura bem gerencial, executiva, enfim. E isso foi muito importante, porque o Douglas também tinha essa visão. Acho que, para nós, no nosso negócio, o síndico também tem que ter essa visão corporativa. Afinal, o condomínio é uma empresa, ele tem um CNPJ, ele tem impostos, ele tem toda uma bagagem, ele tem que ser administrado um pouco com esse olhar. Mas foi muito interessante que eu resolvi ser síndica do meu condomínio, né? Porque o síndico, meu vizinho, não queria. E por mais que eu não sabia nada de condomínio, gente, eu não sabia que isso era um mundo à parte, porque o meio condominial, ele é um mundo à parte. E aí eu disse, não, deixa. E o Douglas, assim, achando eu uma maluca. Na assembleia, eu falando das minhas qualificações profissionais e das minhas habilidades e competências. E, tipo, o Douglas olhando assim, tu é maluca, tu é louca, sai daí. Eu disse pra ele, olha só, a gente faz 1 ano que tá no condomínio. O condomínio, a gente foi lá e fez uma casa com tanto amor e carinho, né? Eu não entendia que podia vir um síndico administrar da mesma forma que o antigo síndico que estava fazendo um bom trabalho. Então, eu entendi, vou assumir para seguir essa gestão. E aí, resolvi me candidatar, entrei, virei síndica. E eu me lembro, assim, que eu trabalhava sempre 3 turnos. Gente, desde que eu terminei a faculdade, eu sempre vivi os 3 turnos. Pelo menos 3 vezes na semana. Então, quando eu terminei a faculdade, fui para o MBA também, 3 turnos. Depois eu fui dar aula, 3 turnos. Então, a minha vida inteira. Tanto que, assim, tem vezes... Hoje, para mim, uma das coisas mais difíceis da sindicatura é as assembleias à noite. Eu acho que desgasta muito, né? Por isso que eu organizo também o meu dia para que eu tenha um pouco mais de tempo em casa. E é isso que eu não tenho filhos. Imagina as famílias, né? As síndicas que têm filhos, enfim, maridos que não trabalham no meio. A Sil, o marido dela não trabalha. E ele é um queridão, né? Super entende e acaba te trazendo também. Porque a sindicatura, gente, ela te consome.
né? Se tu não colocar um time, se tu não colocar uma barreira, ela ultrapassa todos os limites da tua vida. Limites emocionais, familiares, até de ti mesmo, assim, como pessoa. E que vão ser coisas que a gente vai falar aqui, que isso aconteceu comigo, eu acho que acontece com muitos síndicos, e que a gente pode se ajudar. Mas foi muito engraçado, virei síndica, e já virei síndica com a polêmica do lixo. Né? Que nem o Douglas brinca, que tem 5 Cs, né? O lixo não tá nesse, mas que é cachorro, crianças, cannabis, carros, e eu não vou lembrar mais um, mas eu entrei no do lixo. No dia que eu virei síndica, às 15 horas, que a gente passou o bastão daquele dia, né, o meu vizinho foi inventar de tirar as lixeiras do final da rua. Então eu já entrei com essa polêmica, as pessoas gritando comigo, e eu achando assim aquilo muito louco e absurdo. Como assim as pessoas gritam comigo? Então eu vou gritar com elas muito também. diferente do mundo corporativo. Nada a ver. E tipo assim, claro, pensem bem. Não conhecia meio condominial, não entendi o que era um meio condominial, e eu não estava ali como uma profissional, eu estava com uma síndica orgânica, então eu também vou gritar contigo, só um pouquinho, né? E aí eu me lembro que não fui mal educada, mas tipo, me posicionei assim. Aí já criaram a birra, né, com a síndica, Sim. que tem muito isso, essa linha, o Douglas fala muito, né? Essa linha do relacionamento, ela é muito fina entre síndico e o morador. Então, daí eu virei síndica, aquela loucurada, tanto que ainda bem que eu já tive um time, como eu trabalhei em empresa, eu já cuidava para ter horários, enfim. Embora nos primeiros dias, não. Mas eu me lembro que eu não entrei com o meu telefone pessoal. Eu já disse assim, o condomínio que compre um número e um telefone, porque eu preciso viver. E aí, virei síndica, foi um desafio muito grande, né? Eu tive muitos problemas com relação a pessoas, né? De terem essa... É o vizinho, então as pessoas acham que pode tudo, bater na tua porta, te xingar, te acusar. Então, assim, os primeiros... ali, os primeiras duas... né? Primeiro ano, em especial, a gente apanhou muito. Só que eu sou muito grata a isso, não só pelas pessoas que eu conheci, pelo que eu aprendi, coisas que eu mudei em mim, que eu me desenvolvi bem mais. E foi muito aprendizado, porque a Dani sabia quem ela era. Ela era aquele profissional, gestora de RH, que dava aula, que as pessoas se espelhavam, desenvolvia pessoas, que era firme. E aí eu tive que mudar todo o meu perfil profissional. Não era nada daquilo mais. Eu não podia ser aquilo dentro do condomínio, eu não podia ser conflituosa, várias coisas assim. E aí eu me lembro que eu virei síndica e, como a gente deu bons resultados, nos indicaram para o condomínio muito próximo, 20 dias depois. Então, eu entrei, 23 de março no condomínio como síndica orgânica e 12 de abril era síndica profissional de um outro. E aí que eu comecei a entender o que é síndico profissional. Que podia virar um negócio. E que podia virar um negócio, porque como eu era funcionária pública e trabalhava numa empresa, né, corporativa privada de dia, e funcionária pública de noite, né, nas aulas, o Douglas queria muito empreender. O Douglas era gerente de uma empresa, gostava muito, mas ele estava muito estressado. Então ele queria empreender, como se empresário não fosse... Como se empresário neste ramo especificamente não fosse ficar estressado. Tinha uma veia assaltada e disse, eu gostaria muito de empreender. Agora ele não tem mais uma veia, ele tem várias veias. Esses dias eu encontrei um lá do início, um querido João, beijo João, da Redoma, e ele quando olhou o Douglas e se apavorou, ficou chocado olhando 1000 vezes, porque assim, o Douglas de 4 anos atrás, ele é um Douglas, né, sem fio branco, e agora ele tá com o cabelo muito branco, chega a estar cinzinha, né? Será que é assim sindicatura? Eu não sei, amiga. Acho que não é pra tanto, né? Mas aí, enfim, daí ele olhou assim pra mim, eu vendendo a DMS, porque é como as siglas dos nossos nomes, então a DMS sempre existiu. E aí eu vendendo assim, ao nome da empresa, DMS, síndicos profissionais, e ele achando tudo era uma loucura. O Douglas, assim, ele entrou coitadinho de gaiato, ele deve me odiar. Não, ele ama muito o que ele faz, a gente brinca, gente, mas a gente ama muito do que faz, senão não estaria. Sim. Isso é muito importante deixar claro. As pessoas são síndicas, pode ter certeza que não é pelo dinheiro. Pode até o dinheiro, né, como toda empresa, a gente batalha para ser rentável, né, para mudar a vida das pessoas que vão trabalhar contigo, para te ter um legado.
Mas é óbvio que ser síndico não é especificamente disso. Tu realmente tem que gostar. E ele gosta muito do que faz. Eu também gosto muito do que eu faço. E aí, só que as nossas experiências iniciais, que foi aí que a Sil entrou, foram muito negativas inicialmente. Então, eu virei síndica desse condomínio 20 dias depois. Então, o Douglas viu um movimento. Acho que isso é um negócio. E 3 meses depois, eu tive o 3º cliente. Oh. E aí esse cliente me exigiu o CNPJ, porque senão era por RPA, sabe? Ah, sim, E RPA. aí RPA e eu cuidava por causa do imposto de renda, não sei o quê, enfim. E daí tá, vamos lá, Douglas, exigiu o CNPJ, então vamos fazer a DMS como uma empresa. E desde o início, imagina, gente, eu não entendia de meio condominial, mas eu entendia de empresa. E eu montei a minha empresa já desde o início, ali o Douglas, assim, tendo gestor. A gente já teve a nossa primeira gestora, porque a gente trabalhava, os condomínios eles não se deram conta que nós éramos profissionais de outras empresas, porque a gente conseguiu fazer direitinho ali, a gente fez boas gestões, mas a gente, felizmente, não infelizmente, a gente acabou administrando condomínios muito difíceis, os 2 primeiros. Então, de pessoas muito difíceis, de pessoas com caráter muito duvidoso. Então, assim, a gente conheceu o lado ruim da sindicatura muito de cara. Uhum. Isso fez a gente emocionalmente ficar por um tempo bem abalado. E, claro, todo síndico, gente, como todo profissional de hoje em dia. É. Porque, na verdade, as pessoas hoje em dia, elas estão doentes, né? De qualquer ramo, não só a sindicatura. A gente fala da sindicatura porque é o nosso ramo. E a sindicatura ele tem um volume muito de atendimento, né? É bem voltado ao atendimento ao público. Mas de todos os ramos, se tu falar com um empresário de portaria, se tu falar com um empresário de uma livraria, ele vai dizer que hoje a dificuldade é lidar com pessoas, as pessoas estão imediatistas, estão difíceis, intolerantes. É. Então, todas essas coisas pensa que daí é um compilado de todos esses perfis para dentro do condomínio. Então, quando as pessoas diziam porque o síndico tem que ser um pouco psicólogo, porque o síndico tem que ser, eu não entendia muito bem isso. Então, foi uma trajetória onde a gente teve que se reinventar muito. E eu me lembro que uma das coisas que foi muito importante para a DMS foi os eventos. Eu acho que os eventos no meio condominial, eles trazem um lado muito legal, que é a troca, o network e a leveza. Então, eu me lembro que a gente estava, assim, muito estressado, e eu tinha um gato, o Bimbim, que está no céu, né? Minha pastora diz, não, Dani, bichos não vão pro céu, mas faz de conta que ele está no céu, queridinho. Ele ficou doente com a gente, de ver a gente, assim, não sabendo lidar inicialmente com toda aquela pressão, enfim. E aí eu me lembro disso, que foi um início bem conflituoso, mas que foi um início necessário para a gente chegar aonde chegou. E hoje a DMS é uma empresa bem séria e eu tenho certeza disso, porque senão a Silvana não estaria sendo minha amiga, porque a Silvana ela é bem criteriosa, assim como a SM, que é uma empresa bem do mercado mesmo, bem séria. E é o que a gente tenta trazer, embora muitas vezes a gente não é reconhecido, mas é importante que a gente sabe que a gente dá o nosso melhor, que a gente procura ser profissionais sérios. E aí foi um pouco da nossa trajetória. Com o tempo eu tive que parar de dar aula, amiga. Sim. Porque chegou uma hora que eu comecei a ter crises de ansiedade. Porque eu dava, imagina, a nossa atividade ela é noturna também. Então pensa que novembro e dezembro, não sei tu, mas eu sou cheia de assembleias. A nossa atividade não é só noturna, ela é 24 horas, né? 24 horas. E aí eu dava aula e às vezes o telefone tocando eu não podia atender porque eu tinha outro emprego. Daí tu teve que parar de dar aula e ficar só no negócio. Quando eu comecei a ter crises de ansiedade, que chegava ali às 17 horas que eu tinha que me organizar para ir para a escola, da aula, que eu dava aula de teoria geral da administração. Era muito bom, porque eu conseguia chegar nos meus alunos e ensinar eles o que realmente eles tinham que viver no meio corporativo, de uma pessoa que abriu uma empresa, eu tinha bagagem. Mas chegou uma hora que eu comecei a ficar muito mal com aquilo. Então, eu começava a ter crise de ansiedade às 17. Chegava na escola já, assim, arrasada, porque eu sabia que talvez eu tinha que estar numa assembleia, ou quando o problema não é a assembleia que a gente organiza, que isso a gente joga. O problema é as assembleias para se apresentar. Que as pessoas dizem assim, a gente quer muito a tua empresa no nosso condomínio, a nossa assembleia é dia tal. Sim, na verdade quando somos procurados, né, para apresentar a empresa, que a minha é SM, Sindicatura Profissional, eu já estou nesse ramo há mais de 22 anos e a minha empresa tem
8 anos, vai fazer 8 anos agora. Show. Então, nesse meio, o que acontece é que nós somos chamados para nos apresentarmos em uma assembleia, enfim, fazer um pitch, né? Como se diz? Isso, de vendas, De né? vendas e, aliás, é muito pouco tempo, né? Porque às vezes é um pitch de 5 minutos. Aham. Quem consegue apresentar a empresa em 5 minutos? Não tem como, mas tudo bem, a gente vai. Aí a gente vai nessas assembleias para se apresentar. Mas ainda acho melhor a gente ter a oportunidade de ir e se apresentar do que só mandar a proposta. Sim, isso Porque é o que verdade. acontece muito hoje, por exemplo, não sei se contigo acontece, Dani, as administradoras pedem proposta para a gente se apresentar, mas não chamam a gente para fazer uma reunião, para conversar com o conselho antes. Então é muito difícil tu conseguir criar uma conexão com aquela pessoa e só mandar um papel. O papel aceita tudo. Então, assim, é importante. Aqui fica um recado Isso aí. para as administradoras que, quando o condomínio que hoje é síndico orgânico e quer mudar para o síndico profissional, que marque uma entrevista com o síndico antes. Até mesmo o conselho converse com o síndico e depois um pitch na assembleia. Porque senão não tem como criar essa conexão e tu conhecer mesmo aquela pessoa para tu poder, então, apresentar. Porque senão tem muita questão de valor nas propostas, preço, inclusive, que infelizmente nosso Sim. mercado, como todo mercado ainda, tem síndicos que colocam o valor muito abaixo do que realmente deveria colocar, porque é um trabalho muito sério, de responsabilidade civil, criminal, um trabalho que muitas vezes, por vezes, a gente não consegue nem dormir, né? Verdade. Porque a gente se preocupa com os clientes, a gente cuida de uma comunidade inteira, né? Então, ou seja, É o patrimônio. é o patrimônio daquelas pessoas, são famílias, são crianças, são pessoas de idade. Então, assim, é muito sério e complexo. E tá na hora de existir uma união dos síndicos profissionais e que é uma pena que não tenha uma tabela e que a gente valorize o nosso trabalho, porque para quem trabalha, para De quem verdade. realmente trabalha de verdade, não tem como cobrar barato. Porque tu tem um custo para É uma empresa, né? exatamente. Tipo assim, é isso que as pessoas às vezes não entendem, É que eu uma bato muito é. e que eu gosto de falar sobre empreendedorismo no meio condominial. Muitos síndicos, eles olham assim, eu sou o síndico, mas um sócio... Não, tu é uma empresa, essa empresa ela tem que ser desenvolvida, tu não vai aguentar ficar falando... Né? Tem gente que usa como diferencial o WhatsApp 24 horas. Quem é que consegue né? ficar no Não tem WhatsApp como. 24 horas? Tem que ter horário, tem que ter limite, como toda empresa administradora é assim. Portaria lá no administrativo é assim. Mas o que acontece? Eu até entendo empresas menores, né? Principalmente empresas novas, que às vezes para se consolidar no mercado, elas baixam o valor. Porque às vezes ela também não tem a dimensão daquilo ali. Do trabalho, né? Exato. Por exemplo, um síndico vai lá e ele coloca uma proposta, só que ele tem 4 condomínios, 2 condomínios, 1 condomínio. E aí ele vai ficar full time naquele condomínio. Só que quando ele crescer, ele vai largar esse condomínio, porque aquele condomínio ele não é rentável para ele. E não é rentável, gente, é assim, ó. Existe um trabalho, existe uma responsabilidade. Imagina, uma empresa de síndicos tem, além de toda a estrutura que tu tem que ter, porque nossas empresas têm estrutura, nós somos empresas mais consolidadas, são maiores no meio condominial. Tem administrativo, a gente tem seguro, cada condomínio que entra. Tem escritório, tem internet, tem toda uma estrutura. Tem sistema. E aí, além disso, tem todo o nosso trabalho por trás, né, que é feito. E às vezes o condômino, ele não entende isso. Ele acha que o síndico ele é igual, mas não. Um síndico que eu tô contratando, se ele contrata um síndico apenas, e não tem problema, né, eu não tô criticando, mas esse síndico se fica doente, né, que nem a gente teve, infelizmente, o nosso colega... E ele não vai tirar férias? Exato. Aquele nosso colega que faleceu, a gente estava na festa, inclusive, né? A gente, nossa, um querido, eu não conhecia muito bem ele, mas ele sabia quem eu era, porque eu chegava nos eventos, ele me dava um beijo, dizia, e aí, Dani? Ele é um queridão, e ele faleceu. E a gente estava lá no velório, e a gente viu a dificuldade e o drama da equipe dele, né? De assumir aqueles condomínios. Poxa, para ele chegar no número de condomínios que eles tinham, né, que eles têm... Foi muito trabalho. Muito trabalho, muita dedicação da parte dele e da equipe. Então, assim, as empresas, é importante ter essa questão do legado, mas ainda eu acho que além de
desenvolver os síndicos, que eu não vejo que esse mercado ele vai se unir. Eu acho Não, que talvez a tendência é crescer cada vez mais. E eu não acho que um mercado que se una, né? Mas, enfim, vai ter grupos, polos que se Isso. unam. Mas eu acho que é mais desenvolver o da ponta, que é o cliente. Dele entender que, assim como os moradores, alguns, né? Depende dos níveis de condomínio, né? Mas tem níveis de condomínios que importa é o mais barato. As pessoas não olham nem o CNPJ, que nem ontem a gente estava conversando, Sim. de empresas que trocam CNPJ e que tem um monte de processo, mas que é o mais barato, então vamos nessa. Só que depois o prejuízo ele é muito grande. Então, talvez desenvolver esses condôminos para olhar melhor essas Na verdade, empresas. a própria comunidade precisa ficar atenta, né? Os condôminos precisam ficar atentos, porque tu tá escolhendo um síndico profissional, ele é um gestor, ele vai cuidar do teu patrimônio, ele vai cuidar do financeiro do teu condomínio. E tudo que impactar o teu financeiro, e se não for um bom gestor, com certeza a gente sabe para onde vai parar isso, né? Isso. Então é um trabalho muito sério, muito qualificado. A gente está sempre fazendo cursos, treinamentos, se qualificando. Então não é uma coisa, não é simples administrar um condomínio. A gente administra uma empresa. Apesar de não ter fins lucrativos, é uma empresa. Sim. Aí tu imagina, tu faz lá a gestão de um patrimônio de quase 20 milhões e aí tu vai receber os honorários, aí tu vai pagar com valor baixo, como é que tu vai qualificar o teu profissional? Então, o mercado também precisa Mudar a amadurecer nesse sentido. Os próprios condôminos precisam amadurecer e respeitar essa profissão. A sindicatura é uma profissão que precisa ser cada vez mais respeitada e valorizada, porque a gente está cuidando do teu patrimônio, da edificação. E os condôminos também precisam entender isso, que onde eles moram, o condomínio é a extensão do lar deles. Sim. Ele não pode só fechar a porta da casa dele, ir para dentro e esquecer do resto. O corredor é patrimônio dele, as áreas comuns é patrimônio, ele tem que cuidar daquele patrimônio, porque tudo que acontecer ali e estragar vai repercutir para ele. Vai doer no bolso. Vai doer no bolso dele, vai ser chamada extra. Quando não cuida da edificação, aqueles prédios de 50 anos que não fazem a manutenção da fachada. Meu Deus, um gente, isso é um absurdo. Tem que fazer, porque depois, quando tu fizer, vai ser muito mais caro. Enfim, então são N coisas assuntos que envolve uma edificação. Exato. É muito complexo mesmo. E as pessoas não têm noção do quanto Não. desvaloriza. Tipo, é que nem a nossa casa. Eu moro numa casa, né? Eu comprei um terreno, fiz uma casa num condomínio. Mas se eu não pintar a minha casa, se eu não cuidar a minha casa, ela desvaloriza. A gente já entrou em condomínio, o que a gente verificou que pela má gestão, os apartamentos estavam desvalorizados em até 30%. E aí, próprios moradores. Então, a gente fazia um trabalho de melhorar, enfim. E eu acho que isso vem muito das pessoas entender essa importância. E hoje, o síndico, ele é uma figura muito importante. Principalmente condomínios, eu vou te dizer que a gente tem uma importância em todos, mas condomínios de idosos, como eles valorizam, não todos, claro, né? Existem as exceções, como em tudo, mas o Douglas, ele vai nos condomínios que são de idosos, tipo a pessoa que tá cuidando daquele idoso. Tipo, se aquele idoso não aparecer na área comum 5 dias, tu pode verificar se algo não aconteceu, que tem muitas pessoas sozinhas. Então, assim, para te ver o quanto o síndico ele é importante numa comunidade e tem que ser mais valorizado. Eu acredito que no nosso meio, entre nós, empresas, profissionais, a gente se valoriza muito. Eu vejo isso muito. Sim. Mas a comunidade lá na ponta, existem muitos condomínios que veem essa importância, mas tem outros que ainda não. Tem uma coisa que eu acho que o que poderia acontecer, sabe? Que eu acho que acontecia muito. Eu morava no prédio com a minha mãe, quando eu era adolescente, enfim. No prédio com a minha mãe, tinha vários vizinhos, né? E é muito engraçado, os vizinhos se conheciam. Sabe, eu sou da época que quando faltava uma cebola, tu batia na porta da tua vizinha e tu pegava uma cebola emprestada. Ô, amiga, não é só na tua época, eu ainda faço isso com a minha vizinha. Ou quando tu adoecia, acontecia alguma coisa, a vizinha te socorria. Sabe, as comunidades
comunidades, elas não estão mais unidas. O que acontece? As pessoas entram para dentro do seu apartamento cada vez mais individualistas. Elas entram ali para dentro, elas nem conhecem o vizinho. Sim. Elas nem conhecem o morador do lado, elas não sabem o que está passando. Tanto é que acontece muitas vezes quando é um barulho do vizinho do lado, muito barulho, ou um cachorro, ou alguma coisa assim, já sai mandando mensagem porque não respeita. Não procuram entender o que está acontecendo com aquele morador. Então, assim, eu acho que está faltando isso, as pessoas entenderem o lado do ser humano, do outro. Vamos perguntar primeiro, antes de sair acusando. Sabe, hoje as pessoas, elas são acusadoras o tempo todo. Elas já saem colocando mensagem no WhatsApp acusando. Elas não procuram entender. Cadê a reciprocidade? Cadê eu entender o ser humano, sabe? Eu acho que está faltando muito isso. E eu tô falando isso por experiência própria, porque a gente passa por isso. Sim. Às vezes a gente Nós somos recebe seres humanos. uma mensagem no WhatsApp assim, nem bom dia. A pessoa não te dá nem bom dia. Oi, tudo bem? A gente também é ser humano. Não, ou quando faz aquela, ou já coloca a mensagem assim, ó, vocês são, a gente nem sabe quem é a pessoa. A gente nem sabe qual é o problema dela, muitas vezes, porque as pessoas, elas acham que a gente sabe tudo, né? Tem uma bola de cristal. Então, e vocês são incompetentes mesmo. Tipo, como assim? Como é que tu julga a incompetência? Do que tu tá falando? É muito complicado. As pessoas não perguntam o que está acontecendo, como foi. E não, cadê a empatia, sabe? O que está faltando. E a gente está falando tudo isso aqui, e vai também falar em vários outros episódios. Porque é muito porque a gente quer que a comunidade mude, que as pessoas comecem a mudar, que deem bom dia, deem boa tarde. Porque assim, gente, o ser humano precisa do outro ser humano. Ninguém fica sozinho. Tu sempre vai precisar de ajuda de alguém. Não existe isso. E por que não ajudar o teu próximo, sabe? Então, as comunidades, elas estão cada vez mais individualistas, só pensam em si próprias, elas não te dão bom dia. Tanto é que quando eu recebo lá, a pessoa me manda, eu digo assim, oi, bom dia, tudo bem? Como você tá? Aí eu resolvo o assunto dela. Mas manda um bom dia, porque eu, além de profissional, eu tô ali para prestar um serviço. Eu não sou teu empregado. Eu sou um prestador de serviço, eu sou um contratado, eu sou um gestor. E o síndico não é teu inimigo. Isso, eu falo Ao contrário, o síndico tá ali para ajudar aquela comunidade, para fazer com que aquela edificação fique legal. Porque tu já pensou, que nem eu tava falando ali das manutenções, né, Dani? Esses dias eu entrei num apartamento de uma moradora impecável, todo reformado o apartamento, lindo. E por fora a edificação toda desvalorizada. E aí é muito engraçado, né? E aí a gente é contratado e aí tem que apagar, tem que fazer tudo. Sim, como e aí, se assim, resolver os problemas. Passa vários mandatos de outros síndicos, que não é feito nada. Sim. E aí entra o síndico, que é o milagre. Que é o milagre, em 2 meses tem que fazer milagre. Gente, tudo tem seu tempo essa hora. Né, Dani? Não, mas a Silvana falou vários assuntos muito importantes e pertinentes que eu acho que parece mais um clichê, mas não. É necessário falar de novo, falar 1000 vezes. Eu vou te falar, Sil, eu tenho que aprender também, porque eu não sou uma pessoa que sou muito educada no bom dia. Às vezes eu já saio metralhando os prestadores de serviço. A minha equipe, que atende em especial condôminos no WhatsApp, tem todo um protocolo de educação. A gente diz assim, essa trata todo mundo muito bem, mas essa cuida, porque o WhatsApp, o Douglas fala também muito, que o WhatsApp hoje em dia, ele para ter uma conotação diferente, é muito fácil. Né? A comunicação ali para te expressar realmente o que tu tá tentando falar. Mas eu vejo que muito, assim, dessa pressão, dessa correria, às vezes tu te irrita muito fácil, porque tu tá ali pressionada, correndo, e esse limite que eu volto a falar, que a área condominial te consome, da gente começar a colocar esse limite. E a Silvana é outra que tem que comer, por exemplo. Eu falo, amiga, tu tá magra, porque às vezes a gente tá correndo e não come. A gente vai de um condomínio para o outro, a gente não sai do celular. E eu acho até, Dani, aproveitando, a gente podia gravar um dia inteiro com a síndica. Não, vamos fazer um blog. Um blog, porque assim, Ai, Marcos, desculpa.
É um vlog. Porque assim, ó, o dia inteiro, para vocês terem dimensão do que é. Porque às vezes a gente não tá no condomínio, mas a gente tá trabalhando para o condomínio, porque são muitas coisas, muitas demandas. Mas, amiga, aqui, ó, vamos falar rapidinho aqui também, mais um patrocinador. Isso, tem mais uma pessoa com a gente. Vamos falar Que agora é um querido também. nosso querido, que acreditou muito nesse projeto, que foi um dos primeiros que acreditou, que a gente... Inclusive, a gente fez um churrasco maravilhoso. Aliás, o churrasqueiro dele é maravilhoso, vamos indicar aqui o churrasqueiro dele. Bacana, vamos chamar aqui o nosso querido amigo Luciano da Rossel. Oi, meu nome é Luciano da Rossel Distribuidora. Estou passando por aqui para dizer que é um prazer e uma grande satisfação estar junto com a Silvana e a Dani no Café com as Síndicas, que é um evento que com certeza vai fortalecer ainda mais o mercado condominial aí através de trocas de muito conhecimento e informação. Tudo de bom. Aqui ele tá todo sério, né, amiga? Mas ele é um querido, ele é engraçado. Ele é muito. Ele, a equipe dele, os produtos dele. É uma empresa bem, assim, séria do meio condominial. Luciano da Rossel está há 20 anos no mercado, fornecendo sistemas completos de limpeza para empresas, escolas e condomínios. Seu portfólio contempla mais de 5.000 itens, incluindo equipamentos, produtos para piscina, descartáveis, soluções para limpeza gerais e específicas. Possui entrega grátis e atendimento personalizado. O Luciano, eu conheço da época da Fael Imóveis, ou seja, faz mais de 20 anos. É um querido, é um amado, assim, acreditou nesse projeto e está aí conosco. É, um beijão pra ele. Ô, amiga, tem mais uma pessoa. Esse é muito engraçado, né? Esse Não, é. ele e a Paula. Quando eu conheci os dois, eu falei, meu Deus, são irmãos, são casados. São namorados? E nada, gente. Eles são compadres, eles são amigos de infância e eles são muito engraçados. Então tá com a gente aqui que mandou um recadinho pra nós com muito carinho, o Ramon da Sergs. Fala pessoal, tudo certo? Sou o Ramon Haas, diretor aqui da Acergs Engenharia. A Acergs é uma empresa especializada em PPCI, laudos técnicos, treinamentos e recarga de extintores. É uma satisfação muito grande apoiar o Café com as Síndicas, um projeto que impulsiona e valoriza o mercado condominial. Contem conosco, seguimos fortalecendo o setor e apoiando iniciativas que realmente fazem sentido. Não, aqui ele tá até um pouco sério, mas ele é muito engraçado, é um querido. Um beijo pra ti, Querido. Um beijo. A Sergs Engenharia é uma empresa especializada em PPCI, laudos técnicos, treinamentos e recarga de extintores. Oferece segurança, conformidade e seriedade no atendimento às demandas condominiais. São uns queridos, a gente se encontra muito nos eventos. Aliás, ele tem uma erva de chimarrão personalizada. Pode mandar aqui para nós. Não, é muito engraçado que eu adoro os copinhos que eles dão, né, gente? Assim, ó, o meio condominial, além dos eventos, tem brindes, né? Então eu sou a louca dos brindes. A Dani é. Ela passa. Canetas. Aliás, ela passa. Quando eu precisar de brinde, é só pedir pra Dani. Ela passa em todos os estandes e pega os brindes pra mim. E tal. E aí eu gosto muito de levar pra minha equipe. Então eu chego com as sacolinhas e uso também pros treinamentos e tal. O pessoal adora. E aí é muito mais até pra eles do que pra mim, né? Então, um amor. E aí ele tem uns copos coloridos. E daí no último evento que teve da Porter, eu passei lá e arrecadei uns copinhos. Quando ele voltou da palestra, tipo, já tava faltando uns 3. Porque daí eu levei pra equipe os copinhos. Eu adoro, é uns copinhos coloridos. Então quando o Ramon tiver aí nos eventos, vão lá e peçam um copinho pra ele. A gente, quando participa dos eventos, tem vários brindes que a gente ganha. A gente tem brindes aí pra... Tem brindes guardados, né, Dani? Pra até dar. Esse ano, pela primeira vez, eu sempre quis fazer uns brindezinhos da DMS. Aí, esse ano eu fiz porque eu me sentia mal, assim, ia visitar um cliente novo, ou ia visitar uma administradora, alguém, e eu fiquei tão feliz, porque assim, ó, eu vou fazer um brindezinho, daí eu fiz o clichê, né? Um bloquinho, caneta e tal. E eu adoro, assim como a Sil adora a empresa dela, eu amo o logo da DMS. Então eu olhei assim com muito carinho. E daí eu fui num lugar e casou, vou dar um presentinho. A pessoa fica tão feliz, Silvana. Ficou feliz. Ai, eu tava precisando de bloquinho, porque eu anoto muito. É porque demonstra um carinho, né? Um carinho que a gente que faz para aquela pessoa. Eu acho que é muito legal. Um brindezinho sempre valoriza
valoriza também aquele teu cliente, né? Consolida a marca, Aham. enfim. Então, assim, ó, a gente fica muito feliz com esses vídeos e uma das ideias era trazer eles e todos os nossos podcasts que a gente vai gravar, trazer eles conosco, porque, assim, gente, não acontece nada no meio condominial se não tiver pessoas, empresas sérias apoiando. E todos os eventos têm patrocinadores que acompanham, que vivem junto aquilo ali. No último evento, eu vi tudo, porque a gente vai ter muitas histórias, a gente não vai contar muito hoje, mas aquele do evento que a gente foi do final do ano, que é o maior evento de síndicos que tem, a Silvana aparece num vídeo de um patrocinador e ela batendo palma e vibrando junto, porque, gente, sem essas pessoas os projetos não acontecem. Então é muito especial. É fundamental. Mas a gente vai ter... Que vem por aí, vem Isso é muito muitas importante. novidades. Vem convidados, temas polêmicos, bastidores reais e participação do público. Vamos ter isso também. Vai ser muito legal. Um próximo tema que eu acho que a gente vai falar muito, eu e a Dani, a gente vai falar para os prestadores de serviço. Ai, ai, ai. A gente quer dar dicas. Porque a gente precisa de vocês, pessoal. Até ensinar em alguns momentos, porque eles são fundamentais para nós, mas às vezes é difícil, gente. Às vezes é complicado. É que eles porque, não assim, conseguem em entender. vez de o fornecedor vir atrás de nós temos que ir atrás deles. Então, assim, é fundamental. Os orçamentos que demoram meses para vir. A gente vai falar muito sobre isso. A gente quer movimentar esse mercado para que esse mercado comece a mudar e a melhorar cada vez mais. Porque eu acho que se acontecer isso, essa dinâmica toda desse ecossistema vai facilitar a vida de todos esses profissionais que estão nesse mercado que movimenta milhões de reais. Exatamente. E assim, ó, tem muitas pessoas no meio condominial voltados a melhorar esse mercado. E aí o Café com as Síndicas quer ser uma dessas pessoas, desses profissionais, a contribuir para que esse mercado cada vez mais se desenvolva. Porque, gente, às vezes um condomínio, amiga, fatura muito mais do que grandes empresas. Então, imagina a importância de ter boas empresas atendendo, bons síndicos com qualificação atendendo. Então, assim, isso é muito importante. Transparência, qualidade, o que você quer pagar quando você vai comprar alguma coisa para você de qualidade. Você vai lá e escolhe qualidade. Então, você também tem que escolher um profissional. Né? Nós, meninas que gostamos agora de fazer botox. Tu não vai em qualquer profissional fazer um botox para estragar teu rosto. Tu vai qualificar. Não vou no mais barato. Tu vai num profissional qualificado. Olha, eu quero dar um recadinho bem rapidinho aqui. Sigam a gente no Instagram, no Muito da bom. DMS e no SM Síndica Profissional. Fornecedores e, enfim, colegas do ramo, sigam no perfil profissional. No meu privado, não adianta me chamar lá, porque, gente, no meu privado eu coloco coisa só do privado. Então, sigam lá, sigam a Dani também. Isso aí, gente. Então, E assim, aí... acompanhem que nós vamos começar temporadas de histories. Então, sigam o Café com as Síndicas, DMS, SM, e aí vai. E eu quero muito agradecer vocês estarem aqui conosco, estarem participando, a Dani, minha companheira. Esse projeto é um projeto que ele vai expandir, essa é a nossa ideia, mostrar para o mercado que a gente está aí, veio para ficar, que a sindicatura é uma profissão muito séria e tem que ser levada a séria e tem que ser valorizada. Isso aí. Vai ter muita leveza, verdade e café. E se alguma cafeteria ou fornecedor de café quiser nos patrocinar, nós estamos agradecendo. Chame a gente no direct. E o meu muito obrigada e até o próximo episódio. Agora a Dani vai encerrar. Então, muito obrigada, amiga, pelo convite. Estou muito feliz nessa parceria nossa. Agradecer a Alexandra, queridona. Sim, nossa que marketing. Nos atura. O Douglas também, que é o crítico, né? Ele é o sempre do negativo. Sempre do negativo. Ele sempre tem um detalhe. Olha esse vídeo aqui, Douglas. Então, o que eu acho? Então, eu acho que pode melhorar aqui, mas tudo bem. São pessoas que estão do nosso lado, nossas famílias. Agradecer as nossas famílias que estão aí, porque vida de síndico não é fácil. Meu marido não trabalha nisso e ele me aguenta todos os dias. Agradecer muito
Meu amor, te amo. E agradecer vocês, então acompanham, sigam, vocês vão amar e a gente vai amar ter vocês aqui com a gente. Então um beijo muito especial, eu acho que encerra então, né? Vamos Esse nosso encerrar. primeiro episódio com muito sucesso, muito carinho, eu acredito que a gente tem muito a contribuir. Obrigada a todos. Beijo! Uhul!